Meu nome é Juliana Lanzoni Tambellini, eu tenho 26 anos e eu nasci em São Paulo. Foi uma infância tranquila, eu era uma criança bem eu gostava muito de conversar, de interagir, assim, bem solta. E eu estudei no mesmo colégio a minha vida inteira, assim, inteira. Na verdade, eu estudei na creche da USP por um tempinho, porque meu pai trabalhava aqui. E aí eu fui para um colégio e fiquei, do grupo 3 até o terceiro colegial, assim. Então, eu fui meio formada nesse colégio. Isso, pra mim a memória vai ficando cada vez mais distante. E é isso, se você não... Pra eu conseguir lembrar das coisas, eu preciso construir um caminho, assim, pra ir chegando e as memórias vão voltando. Mas eu tenho muito pouco acesso ao que eu pensava, ao que eu sentia, sabe? Então eu gostaria de ter registrado mais, sabe? Ter de fato um diário, assim. Até hoje eu deveria fazer isso, assim. Eu tenho muita dificuldade, mas acho que seria legal ter registro de como eu pensava, de o que eu tava sentindo. Principalmente fotos, que é o que mais tem, assim. Meu pai adorava tirar fotos de tudo e eu achava sempre muito irritante. Mas hoje em dia é divertido, assim, visitar os álbuns, assim, e entender visualmente e tentar, sei lá, acessar algum tipo de memória através das fotos. Provavelmente um dia de pré-produção de um filme, assim, de um projeto, porque eu acho que é uma das partes mais gostosas quando você está pesquisando o que você vai fazer, quando você... Acho que um dia perfeito seria um dia que eu tivesse... que eu e o meu grupo, a diretora de fotografia, a diretora de arte, encontrássemos juntos algo sobre um filme que a gente está construindo, que a gente falasse, caramba, isso vai ser muito legal, essa linguagem vai ser... A gente está descobrindo nosso filme junto, assim. E aí depois disso, desse trabalho, assim, eu assistisse um filme, eu veria um filme no meu dia perfeito, e depois saísse com os meus amigos pra tomar uma cerveja. Também difícil. Filmes preferidos, eu odeio essa pergunta porque, eu não consigo localizar, eu acho que é uma coisa que muda bastante, sabe? Cada mês eu tenho um filme que eu falo, nossa, esse filme é muito foda. Mas eu gosto mais de drama, assim, pensando em gênero. Não gosto de filmes de terror, apesar de entender o valor, assim, mas acho que dramas, eles abarcam, assim, uma área do que fala sobre o ser humano, uma área que fala sobre sentimentos, que fala sobre emoção, que fala sobre um lado que eu acho mais interessante. E eu nunca participei de nenhuma organização, assim. Acho que a AICA foi um momento que eu cheguei mais perto, assim, de algo do tipo, mas foi logo no meu primeiro ano que rolou a greve e foi um processo meio traumático. Acho que pra todo mundo, assim, greve é complicado. Teve toda a ocupação do prédio central e aí eu saí meio, não sei se é o caso. Eu não sei, acho que o meu colégio, ele trazia uma formação que falava muito sobre política e sobre atuação política, eu fazia parte do grêmio da escola. Então eu sentia que talvez isso fosse algo que eu fosse em verdade, um caminho que eu ia gostar de viver, mas no fim eu me afastei um pouco disso. Eu acho que em algum lugar todo mundo tem propósito, é uma coisa que todo mundo ou tem ou busca, né? E é uma coisa que eu acho que muda muito de tempos em tempos. Acho muito difícil você falar de um propósito fixo, assim. Então, é uma coisa que está se transformando o tempo inteiro. E eu acho que, nesse sentido, eu tenho os meus valores e assim, acredito neles de um jeito incisivo, mas também é algo mutável e tá em transformação constantemente. Acho que isso é importante. Mas aí, sei lá, meu propósito, talvez dentro do audiovisual ou, internamente, como indivíduo, seja algo que eu tenha mais... que eu, sei lá, seja uma luta que eu esteja mais em contato do que uma coisa externa em relação aos outros. E talvez, assim, através dessa luta interna, eu acabe, levando isso para as minhas relações. Mas nada organizado. Então, sei lá, eu acho que eu tento muito achar as contradições nas minhas relações, assim, eu tento identificar as minhas contradições. E aí, a partir disso, eu crio alguma relação do essa contradição eu abraço e eu aceito e faz parte de mim. E, existe, eu preciso entender ela. Ou essa contradição eu acho que
sei lá, eu acredito que ela não precisa existir, eu acredito que ela é problemática, eu acredito que eu posso tentar de alguma forma mudar essa relação. E aí nos filmes, por exemplo, é uma das partes que eu mais gosto, sabe? É tipo enxergar a humanidade nas pessoas através de identificar as contradições delas, assim, e de alguma forma me identificar com elas a partir disso. Então, mas é isso, tipo, de nenhuma forma eu não participo de nenhum grupo específico. Acho que uma coisa que sempre me gerou e vai continuar gerando muita culpa, por exemplo, é meus privilégios. E assim, e tá inserida, ter um discurso, ter uma crença, mas que questiona esses privilégios, mas ao mesmo tempo fazer parte do sistema que mantém ele. Então, isso é uma constante, assim, sobre ser branca, sobre ser de classe média, ter tido uma criação privilegiada no sentido econômico. Acho que essa questão da classe realmente pega muito, mas a questão racial também, e, enfim, tá sempre, tipo, identificando essas contradições no meu dia a dia, sabe? Acho que é o exercício que precisa ter. E aí é isso, de alguma forma, isso acaba se exteriorizando tanto no meu trabalho, quanto nas minhas conversas e nas minhas relações. Eu tinha muita dúvida, na verdade eu queria fazer ciências sociais e audiovisual. Mas depois que você faz a primeira graduação, a ideia ela vai mudando, assim. Eu resolvi fazer primeiro AV, porque era mais difícil de passar, em termos de vestibular, e tipo, eu fiquei pensando, depois de 4 anos de universidade, vai ser muito mais difícil eu conseguir passar com uma nota de corte mais alta, assim. E aí, eu resolvi prestar primeiro audiovisual, e eu decidi no terceiro colegial, mas foi uma coisa que veio no meu colegial, assim, eu tinha uma professora de inglês que ela trazia dentro da aula dela uma matéria, tipo, uma das matérias do segundo ano, eu acho. Um dos assuntos que ela trazia era o Hitchcock. E ela queria que a gente desenvolvesse um vocabulário cinematográfico que, tipo, era pra gente analisar algumas coisas, os filmes, assim, em inglês. E eu acho que era pra deixar mais divertido, mas ela era uma professora super legal, então, tipo, ela trazia discussões muito legais e filmes muito interessantes, e aí eu fui meio me apaixonando, assim, conforme a gente discutia a linguagem dos filmes, que eu acho que foi o que trouxe a outra camada, porque eu sempre assisti muito filme, mas de um jeito talvez menos... mais sentindo o filme, mais assistindo mesmo. E aí com ela a gente foi desenvolvendo um outro olhar e descobrindo as novas camadas que os filmes traziam, enfim, acho que foi meio isso que me encantou. E aí eu resolvi que talvez fosse legal fazer audiovisual, mas eu não pensava, tipo, em fazer filme, assim. Eu não entrei falando, vou participar de filmagens e vou produzir. Eu queria mais continuar pensando sobre os filmes, então eu achava que eu ia seguir uma carreira acadêmica, tipo, zero, assim, hoje em dia eu olho e falo, tipo, não é nem um pouco o caminho, assim, mas eu entrei achando isso. Acho que vocês talvez estejam vivendo isso, mas acho que é sempre uma decepção entrar na faculdade, né, gente? É meio difícil lidar com todas as expectativas que a gente tinha, porque a gente coloca muita expectativa em, agora escolhi o que eu tô estudando, em estar num espaço que eu escolho quem eu quero me relacionar mais de perto, enfim, conhecer gente nova. E acho que foi um processo, assim, de altos e baixos em termos de descobrir coisa nova, me decepcionar, descobrir coisa nova, conhecer um outro lado meu, enfim, acho que é bem errante, assim. Mas eu gostei muito, assim, tipo, não me arrependo nem um pouco. Acho que depois de entrar no mercado de trabalho, muita gente fala sobre como você não precisa fazer uma universidade, uma formação, uma graduação em cinema para trabalhar, e você realmente não precisa. E que bom, porque também isso é mais democrático, considerando que poucas pessoas têm acesso à faculdade. Mas para mim fez toda a diferença, assim, toda. Então não me arrependo nem um pouco. Eu me atraía muito pela ideia da universidade pública e como eu entendia que provavelmente a gente teria esse intercâmbio assim maior entre os institutos, os departamentos, e como eu poderia fazer uma matéria tipo em outro departamento fazendo esse curso. Eu acho que algumas outras faculdades que não são tão grandes quanto a USP ou não são tão democráticos, você não tem essa vivência, assim, sabe? Tipo, até da militância, no movimento estudantil, era uma coisa que me interessava. Mas a ECA em si eu sabia muito pouco sobre. Tipo, eu nunca tinha vindo aqui, a primeira vez que eu vim foi
depois que eu passei mesmo, perdidaça. E acho que não me apegava tanto a ela, assim. Eu acho que era mais uma questão da USP, assim, tipo, desse cenário de estar entrando em contato com muita coisa nova, assim. Eu lembro de estar aqui no dia do trote. Porque a prova específica ela foi na Poli, eu acho. Faz tempo, não lembro muito bem. E tinha muita gente, tava muito cheio, assim. E eu me lembro, o primeiro, eu tava bem intimidada, muito tímida, assim. Mas meus veteranos foram muito legais, assim. Eu acho que eles sofreram um trote muito ruim no sentido de chato, tipo, pouca interação, pouco envolvimento dos veteranos dele. Então eles resolveram fazer um trote bem legal pra gente. E aí foi tipo, a primeira impressão é assim, caramba, eu tô aqui, quanta gente, que foda. E aí teve um trote que eu não sei se ainda fazem, que tipo, todo mundo vai pras artes cênicas e aí eles meio que dão como se fosse uma palestra de abertura, assim, e aí apresentam tipo, o CALC, eles vão apresentando, assim, as entidades, isso. E aí eles fingiam uma treta no meio. Tipo, isso foi bem interessante, assim, e era uma polêmica, mas eles simulavam alguma treta, sabe, alguma coisa que tinha a ver com uma discordância política ali no meio, e aí a pessoa ficava puta com a outra, e aí elas começavam a se bater, assim, tipo, teve esse momento. E aí todo mundo assim, caralho. Então tinha um trote... Esse trote era mais polêmico, porque as pessoas ficavam preocupadas. Eu lembro que tinha gente que saiu super nervosa, que teve tipo um pequeno ataque de ansiedade, porque você já tá entrando num ambiente novo e aí tem uma treta no meio, assim. Mas eu lembro muito claramente, assim, desse momento, das primeiras polêmicas. Porque a formação, a graduação é cheia de polêmicas, várias tretas, né? Mas é assim que a gente vai aprendendo, tipo, entendendo a complexidade das relações e como, tipo, você como indivíduo tem muita coisa ali, sabe? Tipo, dentro daqui e, tipo, você precisa ter consciência de o que essa presença na universidade pública representa. E é isso, contradições. Eu gostava muito do fato de a gente sair da aula e ir passando pelos espaços, assim, e ter, tipo, grupinhos de amigos sentados no chão, no lugar, grupinhos de amigos sentados, tipo, lá na Praça das Artes, nos bancos, tem gente no carro comendo bolo, então eu adorava, tipo, esse momento, que era entre aulas ou pós-aulas, assim, que, tipo, eu circulava pelo espaço e era super gostoso e eu tinha muita interação, sabe, tipo, era realmente um ambiente muito vivo, assim. E eu acho que essa era uma sensação boa de pertencimento e de conforto e de empolgação, assim, não sei, acho que era um dos momentos gostosos, assim, tipo, das lembranças, mas pontualmente, assim, não sei. Acho que teve uma festa chamada D4, acho que era essa, e aí que eu ajudei um pouco na organização, sei lá, eu tava lá nas reuniões e tal, e foi uma festa... Foi uma das primeiras vezes que eu vi a Praça das Artes, assim, também, tipo, ocupada por algo que eu tava fazendo parte minimamente, assim, a galera das artes. E foi uma doideira, assim, mas foi muito gostoso. É isso, tá, tipo, presente no espaço da universidade, não só tendo aula. A universidade é isso, muitas paixões e... me apaixonei por meus amigos todos, assim, também. Tipo, eu gostei muito do meu grupo de amigos, assim. A minha sala, eu acho que eu gostava muito da minha sala e o começo é uma grande... Lua de mel, né? Exato. E eu acho que eu tinha alguns grupos, assim, mas era muito fechado no audiovisual, assim. Tipo, isso é uma verdade. O audiovisual, ele se fecha muito em si, eu sinto. Eu sei vocês da comunicação o que acham, mas... Eu acho que me sentia bem intimidada ao mesmo tempo, sabe? Pela grandeza da universidade e pela multiplicidade de pessoas, enfim. E aí, dentro do audiovisual, eu sentia que eu tinha uma circulação, assim, tipo, amigos de diferentes turmas. Mas, num macro, assim, da ECA, essa é uma das coisas que eu me arrependo, assim. Eu sinto falta de ter... Porque eu entrei na FUTCHECA no meu último ano. E aí eu comecei a conhecer um povinho, assim, da comunicações. E eu não entrei antes porque eu não tinha coragem de jogar bola, assim. Eu amava jogar bola, sempre joguei bola desde os meus 3 anos de idade. E aí eu tinha isso, eu me sentia intimidada, sei lá, eu acho que
coisa de ser um ambiente novo, e aí você acha seus pontos de conforto, e aí é difícil de se tirar desses lugares, né? E aí eu tomei coragem como amiga e descobri um novo mundo também, sabe? Tipo, muita gente que tava lá tava envolvido com a atlética e era com a batereca e, tipo, era um universo que, sei lá, eu posso falar por mim, mas eu sinto que o audiovisual, no geral, também se isola um pouco e recusa um pouco, sabe? Tipo, essa vida, esse lado da vida universitária, de fazer parte da atlética e esse lado da vivência, eu descobri no finalzinho e, assim, me arrependi muito de não ter colocado mais o pé nisso antes. Meu TCC é um TCC em grupo, né? 4 pessoas têm que se formar com ele. É uma produção prática, então era um curta-metragem, a gente gravou. Porque você pode fazer um TCC teórico, né? E aí, que é uma pesquisa. A gente resolveu fazer um TCC prático. E aí cada pessoa exercia uma função. E aí eu fiz a fotografia do filme. E foi um processo super importante, muito difícil e muito gostoso ao mesmo tempo. Me reuni com pessoas, a gente faz esse exercício na hora do TCC, né? Tipo, sobre o que eu quero falar, sabe? O que essa graduação se resume em, o que eu posso tirar dela. E acho que no fim do TCC é um dos momentos que você mais coloca em prática, sabe? Que você estuda, que você, de alguma forma, arremata aquela coisa que você tá meio construindo, meio pisando, assim, em ovos durante a graduação. E no meu caso, eu me juntei com um grupo de amigas que a gente, tipo, a nossa primeira premissa era: somos LGBTs, algumas sapatão, outra bi, e a gente queria falar sobre isso. Mas a gente não queria que o nosso filme fosse, tipo, uma história de superação em relação à nossa sexualidade, assim, tipo, a gente queria falar sobre isso, só que o universo da protagonista fosse muito maior do que isso. Mas esse foi o ponto de contato entre a gente, assim. E aí, as 2 diretoras e roteiristas, que são as outras 2 pessoas que estão no grupo, junto comigo e uma outra pessoa que fez a edição e a finalização do filme, a gente fez, tipo, muitas reuniões por meses, assim, e foi juntas desenvolvendo o tema do filme e enquanto elas escreviam a história do roteiro mesmo, que, tipo, o que aconteceria em cada ponto narrativo, E foi muito gostoso, assim, o filme ele fala sobre uma protagonista preta, ela é lésbica e ela tá indo fazer um treino de natação. Ela tá voltando do treino de natação dela e ela sofre uma abordagem policial violenta. E aí o filme, na verdade, é sobre ela lidando com esse trauma, considerando que o pai dela também é policial. Ele é um homem preto policial. Então é, tipo, falando sobre as contradições que essas relações trazem e como as relações se transformam a partir disso, sabe? E enfim, como que ela lidou com esse trauma dentro do universo dela, com as ferramentas dela e pensando na relação que ela tinha dentro de casa, como ela foi se transformando, assim. E é isso, o filme a gente rodou no finalzinho de 2019 e aí, tipo, veio a pandemia, a gente demorou muito pra conseguir finalizar e aí finalizou em 2021, assim, tipo, foi muito tempo. Eu me formei depois, assim, por causa da pandemia, assim. A gente tava nesse processo de tentar fazer correção de cor, de mixagem, de tudo isso durante a pandemia, sem ter computador. Meio difícil, assim. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, porque cada vez mais eu sinto que eu podia ter entrado antes no mercado de trabalho. Mas eu fiz uma escolha, assim, durante a graduação. Eu comecei a trabalhar no final do primeiro ano e aí eu fui, tipo, começando a participar dos sets e tal. Só que eu senti que eu não estava estudando o quanto eu gostaria. E aí eu tomei essa decisão, assim, de... Por ter privilégios, enfim, não precisar trabalhar nesse momento. A formação no audiovisual, primeiro você tem... como é que chama? Integral, né? E aí com o tempo vai diminuindo a carga horária. E aí no começo realmente é difícil, mas depois de um tempo você consegue trabalhar meio período e tal. E como eu trabalho com fotografia, a gente é meio freela. É difícil um mercado de trabalho que não envolva ser freela. Tipo, ser um fixo numa produtora existe, mas é meio nichado. E eu acho que pro que eu quero,
não é tanto o universo que eu gostaria de fazer parte. E aí teve no terceiro ano, eu tomei essa decisão, falei tipo, tá, eu vou parar agora, porque eu não tô estudando, eu gosto muito de estudar e eu tô sentindo falta, sabe, de ver filme, de ler e de aproveitar, porque eu sei que tipo, o ano que vem vai ser diferente e eu preciso aproveitar, já que eu posso, essa vivência na universidade, assim. E aí eu cortei essas relações profissionais, não cortei, né, eu parei de aceitar os trabalhos e isso custou que depois foi difícil de voltar, sabe, de criar, retomar essas relações. E é isso, hoje eu fico tipo, caramba, eu podia ter começado a entrar no mercado de trabalho, que é o que eu tô agora, que é tipo de filmes e séries e publicidade maiores, dentro de uma equipe de câmera que tem tipo 4 pessoas, com equipamento, enfim. Isso poderia ter vindo antes, e agora talvez eu estivesse em outro momento, mas eu não me arrependo porque de alguma forma eu tirei algo importante e bom disso, sabe? Então eu fico meio assim, que é fácil pensar agora, mas realmente foi importante pra minha trajetória ter feito essa pausa e ter, tipo, vivido a faculdade com o que ela poderia me oferecer e o máximo que eu pudesse frequentar aqui, sabe? E os meus professores, as aulas, enfim. Os setes universitários são uma doideira, né? Tipo, os perrengues mais engraçados que eu lembro são o sete universitário. Então, por exemplo, eu gravei um TCC de uma amiga minha aqui na prainha durante festas. Tipo, festas, assim, eu acho que era uma quibe, uma festa de fim de ano, completamente cheio, lotado, e a gente tentando gravar, tipo, um diálogo, sabe? Tipo, a história se passava dentro de uma festa universitária e tinha toda uma relação entre os personagens que falavam sobre masculinidade tóxica, que falavam sobre as relações de poder no ambiente universitário. Só que é isso, a gente tava rolando uma festa de verdade aqui, então, tipo, as luzes eram nossas, e tinha cerveja, e tipo, a equipe também tomou cerveja, sabe? Durante a gravação. Aí direto, como as luzes eram nossas, tava tipo, elas estavam colocadas com, como é que chama? Elas estavam cabeadas, assim, a cabeação elétrica tava mais exposta do que fica normalmente, então direto alguém chutava e desligava a luz da festa inteira. E aí era todo mundo gritava e a gente lá, tipo, caralho. Desculpa, a gente vai, e aí alguém corre lá e conecta, e aí, tipo, começou a chover também, levei um monte de choque, então, gravação universitária é bem perrengue, assim, as ideias de gravar numa festa de verdade, no meio dos universitários bêbados, as pessoas subiam em cima dessa estrutura que eu esqueci o nome agora. Geodésio. Isso, ela subia lá em cima e a gente gravava, tipo, foi meio doideira, assim. Não faria de novo, mas foi divertido. Eu acho que o cinema, o cinema, mas o audiovisual no geral, sabe? Que também envolve rádio, que também envolve televisão. Ele tá nessa intersecção e o que é confusa, mas que ao mesmo tempo é uma das partes que me atrai mais, assim, de ser um recurso, é uma linguagem. Eu acho que o audiovisual é uma linguagem, e é uma linguagem que aqui dentro eu consegui me aproximar e me apropriar dela, e hoje é a minha principal forma de me expressar, de me comunicar, assim. Então, como conceito eu não sei definir, mas na minha vida é um pouco isso, assim. E eu acho muito engraçado que, tipo, que dentro, geograficamente, o cinema esteja ali na intersecção entre a arte e a comunicação, e no fim não é nenhum dos dois, então fica meio isolado ali, né? Mas tudo bem. Acho que a gente entra na faculdade, primeiro, é um mix, assim, eu me sentia confiante, eu sentia que eu era apropriada de quem eu era, que eu sabia um pouco quem eu era, porque é isso, você vai caminhando no terceiro colegial, você tá ali super confortável, no seu, entre aspas, né? Eu acho que esse desconforto é o que amadurece, né? É o que ajuda a gente a se transformar, a viver novas coisas, a descobrir novos lados seus, a se enxergar dentro de um novo contexto. E acho que dentro de todas as questões, assim, que envolvem, que, tipo, é muito decepcionante, é muito frustrante, e ao mesmo tempo você cria uma nova relação, assim, com a perspectiva de crescer, assim, não sei, mas é isso, eu sinto que aqui eu entrei de um jeito, aí eu fui, tudo que eu achava, eu me frustrei de alguma forma, e frustrações não são ruins necessariamente, né, ela só, tipo, é você entender que não é do jeito que você pensou, isso é bom,
em algum lugar, porque você cresce, você também desapega um pouco das coisas que você é muito apegado, enfim, constrói novas relações e constrói um novo eu, assim. Eu acho que hoje, me sentindo mais madura, me sinto menos, talvez menos sonhadora, talvez menos... Eu era muito engajada em algumas coisas que hoje em dia eu não sou mais, e, tipo, isso é triste, mas ao mesmo tempo vem com uma certa maturidade, uma consciência de que nem tudo que você colocar energia vai resultar em algo que você está imaginando. Então acho que foi um pouco de me frustrar para aprender aonde que eu quero colocar energia, o que me faz vibrar, sabe? O que me faz sentir, assim, em movimento. E é isso, a ECA foi tipo uma grande bomba, assim, nessas perspectivas, assim. Era muito diferente antes. Então hoje em dia eu trabalho como assistente de câmera. E não é exatamente o que eu quero seguir, assim, faz parte de um processo, mas eu gosto e o que eu quero é dirigir a fotografia dos projetos ficcionais, assim. Eu acho que é isso que me faz vibrar mais. Então eu acabei de gravar o meu primeiro longa-metragem e acabei de gravar mês passado e acho que foi tipo um dos momentos assim mais desesperadores e mais inspiradores, assim, tipo, que eu já vivi e tipo, é um pouco de ter a certeza de que é isso que eu quero. Então acho que dentro da minha profissão, dirigir a fotografia, que é pensar na luz, pensar na câmera, pensar no movimento de câmera, pensar porque narrativamente eu quero escolher esse mecanismo, essa linguagem dentro da luz, dentro da câmera e não outro, porque que isso vai ajudar a construir minha narrativa. Eu acho que isso foi um momento assim de é isso, tipo, eu realmente não tô louca, tipo, é isso que eu quero, mas é uma caminhada complexa. A resposta é meio clichê, assim, mas famosa eu acho que não. Parece difícil, parece bem complicado. Eu gostaria de ser reconhecida, tipo, pela minha profissão. Então, tipo, reconhecida pelos meus pares, não necessariamente pela sociedade como um todo, sabe? Então, isso seria importante pra mim, com certeza, mas famosa não. Inclusive eu conheço, tipo, a gente trabalha nessa área que trata muito com pessoas famosas, que conhece muita gente famosa, no fim, você convive e não é algo que eu quero pra minha vida, assim, realmente não é. É bem complicado. Foi a greve, que vocês estavam vivendo a greve aqui, e aí chegou os vídeos pra mim da grade caindo, sendo derrubada, e eu tenho alguns amigos que se formaram em audiovisual e estão na segunda graduação, né? E aí eles viveram a greve de novo, então acho que foi essa memória que veio diretamente, tipo, nossa, meu primeiro ano de faculdade teve uma greve enorme e super intensa. Acho que foi isso que veio, assim. Nossa, assim, foi um misto de muita surpresa, de, tipo, um orgulho, mas uma inveja, sabe? Tipo, caramba, a gente não viveu isso. E que incrível que, eu não sei que contexto aqui que possibilitou isso, eu não sei o que rolou, mas era um bagulho que a gente falava muito e, enfim, incomodou demais. Eu vivi a ECA sem grade no meu primeiro ano inteiro e era muito diferente. E aqui tinha vários trailers e, tipo, era um ambiente muito mais vivo. Então, isso muda, eu acho que muda muito a ocupação do espaço. Eu acho que depois que as grades entraram, eu senti que custou muito ao que era a ECA, sabe? E aí eu não sei se isso vai voltar, se sabe, tipo, se vocês vão conseguir reconstruir uma nova relação com esse espaço, mas eu torço muito, porque é uma memória também muito afetuosa, assim, muito gostosa de pensar, que era muito diferente antes dessas grades. A Futeca era um ambiente intenso, assim, tipo, eu acho que eu me sentia bem intimidada e por isso eu acho que eu demorei tanto pra entrar, mas aos poucos você vai conhecendo e vai construindo a relação e realmente é uma relação muito única que eu acho que só esse contexto de time universitário vai proporcionar, sabe? Esse laço e esse
eu ficava muito impressionada com o comprometimento das pessoas que faziam parte pra arrecadar dinheiro, pra fazer acontecer, sabe? Tipo, até de treinar, assim, não era um negócio que eu imaginava, que tinha um universo tão grande, assim, por trás dos esportes. Eu só via de longe, assim, os jogos universitários, tipo, pra mim não significava nada. E aí no último ano que eu entrei em contato, eu falei, nossa, é isso aqui, sabe? Que erro, por que eu demorei tanto pra, tipo, pra experimentar isso? E é isso, é um laço muito único. Muito, eu, tipo, não, em nenhum outro contexto da vida isso acontece desse jeito, então eu tenho orgulho, assim, de ter pertencido, assim, e tenho memórias muito gostosas e muito difíceis também, assim, da gente ali tentando construir algo, e é isso, é uma luta pra você se comprometer, pra você conseguir dinheiro, pra você deixar esse time, um time que tem muita tradição, sabe, tipo, todos os times da ECA tem a sua história. E aí você tá ali, tipo, é seu dever manter também, sabe? Esse legado, o que parece meio ridículo, mas ao mesmo tempo é gostoso, sabe? Tipo, então são boas memórias, assim. Eu acho que principalmente de estar conhecendo pessoas novas e pessoas da comunicação que eu não tinha a menor ideia, nunca tinha chegado perto, e o universo que elas pertenciam, falando, sabe, conversa falando de vários nomes, de várias pessoas, eu, tipo, nossa, parece que eu não faço ECA. Parece que eu não estudo aqui, sabe? Tipo, eu realmente não conheço ninguém do que vocês estão falando. Então foi uma forma também de abrir, assim, o meu mundo, de perder alguns preconceitos, assim, de tipo, atlética, algumas coisas que rolam. E foi muito gostoso. É isso, minhas melhores memórias também tem a ver com o bife, sabe? Com ter ido nos jogos universitários e tento jogar, apesar de ter sido frustrante em vários momentos, mas viver o outro lado, de também encher a cara, de conhecer e conversar com geral. Eu lembro que a gente aluga a casinha, e aí a primeira vez que eu fui na casinha, todo mundo bêbado e na piscina, depois a gente jogava bola no mato e se ferrava inteiro, e no dia seguinte tinha que acordar bêbado pra jogar, tipo, era muito gostoso, assim. Foi importante, ainda bem que eu fiz. Eu acho que é, tipo, coragem e coragem de, tipo, de experimentar as coisas novas, de se jogar, sabe? Sem medo, sem julgamento, sem ouvir as pessoas que não querem viver isso do jeito, sabe? Cada um vive do seu jeito, mas para as pessoas mergulharem, assim, de verdade nessa vivência, porque ela é muito única, tipo, nada é muito específico e não vai acontecer de novo, sabe? Acho que é o que eu sinto que eu deveria ter feito, e que, tipo, qualquer pessoa que entra e fala, tipo, mano, se joga nas entidades, conhece as pessoas e vai nas aulas, vai estudar também, porque, cara, depois pra estudar é muito difícil. O mercado de trabalho não permite que você estude, sabe? Então, por mais que alguns cursos sejam, umas matérias sejam uma bosta, os professores também, tem muita gente legal, tem muita gente foda dando aula ainda. E acho que, tipo, também estuda porque é também um momento especial pra isso, pra você entender o que você quer, o que você gosta. Então, tipo, acho que nesse sentido, assim, você joga e vive essa experiência. O AV é um microcosmos, ele é pequenininho, sabe? Então, acho que eu vivi o AV também intensamente. Eu queria ter vivido o resto da ECA intensamente, mas o AV eu vivi intensamente, talvez seja por isso. Eu conheço, assim, de quem conviveu comigo na época, tipo, antes da pandemia. Depois da pandemia eu já não conheço muita gente, mas todo mundo daquele departamento eu sei quem é, sabe? Então, tipo, existe esse lugar que cheio de treta, cheio de contradição, cheio de hipocrisia, mas é muito, tipo, é muito próximo, sabe? E fazer cinema é um bagulho muito íntimo. Então, que é um problema, mas também é parte do que é gostoso. Eu acho que eu sou sensível e por muito tempo eu recusei isso. Tipo, eu não achava isso bom. E o meu exercício, tipo, eu acho que o meu instinto primeiro é racionalizar tudo, porque eu não quero sentir, assim. Então eu fico pensando sobre as coisas pra tentar, tipo, segurar a onda do meu sentimento, porque eu sou muito sensível mesmo, assim. E acho que vem daí, tipo, eu acho que no fim isso é uma das coisas que eu encontrei aqui, que faz parte do que eu tenho do meu valor, assim, dentro do cinema. Tipo, essa sensibilidade e conseguir entender ela, não de uma forma racional, mas, tipo, usar isso pra fazer um filme, assim, eu acho que é muito importante, muito difícil,
E é isso, no fim, no meu dia a dia eu sou o oposto disso, mas eu sei que dentro de mim é um sentimento muito avassalador, assim, então acho que vem essa coisa, é mais essa coisa que me move, que é a forma como eu me relaciono com a arte, porque se chamar de artista, se chamar de cineasta, assim, pra mim é muito difícil. Não sei porquê, eu acho que vem uma carga muito pesada, assim, e a gente é cético sobre isso também, mas acho que essa sensibilidade no fim, na verdade é quem eu sou, e tipo, eu aceitei isso e desenvolvi, tipo, e acho que hoje em dia me amadureceu, a minha missão dentro do meu amadurecimento é encontrar os mecanismos para usar isso dentro da minha construção no trabalho, sabe? É muito estranho, sinceramente, porque é isso, já não sinto que esse espaço é meu, assim, ou que eu pertenço a ele, sabe? Mas são muitas memórias. E eu acho que é gostoso isso, de ficar tentando observar as dinâmicas, assim, como elas mudaram, sabe? Até espacialmente, tipo, aqui tinha o Xerox da ECA. E vocês nem sabiam, sabe? Porque vocês não chegaram a pegar essa fase. Mas é muito estranho vir aqui e ver esse lugar, assim, morto, sabe? Tipo, nesse sentido de desocupados, não, sem vida. E aí outros aqui provavelmente já ganharam uma vida diferente do que tinha na minha época. E faz pouco tempo. Faz super pouco tempo. Mas é estranho. Mas ao mesmo tempo é bom ver que, tipo, a vida continua nesses espaços. E ele vai ganhando novas formas e novos significados. E, tipo, os professores estão lá ainda, vários professores ainda estão lá com novas turmas e novas contradições, novos debates. Isso é bom, isso é gostoso também. Isso é uma das coisas que não te contam, mas assim, quando você vai começando você precisa fazer musculação, fato aleatório. E aí agora faz muitos meses sem jogar bola e sem ver minhas amigas. Isso é triste, mas eu vou voltar e eu acho que é isso, é o lugar que eu vou sempre procurar para jogar bola e reviver esse lado, porque é um lado que acabou ficando muito na faculdade pra mim. É a Futeca, ela representa, ela tem esse poder, ela é uma entidade, assim, e ela vai sempre simbolizar isso pra mim, então vai ser sempre revisitar alguma coisa. É isso. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Difícil, né?